Agora está complicado, família. Agora está muito, mas muito complicado. Porque fronteiras estão fechadas. Não sei como que será a respeito da minha volta para Moçambique. Vamos ver até lá o que vai acontecer. Mas no momento assim, não sei de nada. Não sei o que vai acontecer, mano. Não sei mesmo. Está muito complicado. A Anvisa já tinha anunciado há dias atrás que fechou fronteira com 6 países da África, que o Brasil poderia fechar, né? E agora solicitou para fechar mais fronteira com outros países mais da África. E é muito tem se falado a respeito de racismo nessas decisões aí, porque não tomaram nenhuma decisão em relação a países da Europa, por exemplo, próprios Estados Unidos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje é um assunto muito sério. Vamos falar a respeito da nova variante do coronavírus e a consequência que teve em relação ao Brasil e também a alguns países da África. Tenho uma matéria aqui que o link vai estar aí na descrição, e o título já chama muita atenção, que foi o seguinte: nova variante, Brasil fecha a fronteira aérea com países da África. Foi bem específico aqui, e subtítulo: a restrição afetará a partir da próxima segunda-feira, dia 29, os passageiros oriundos da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue. Fique até no final do vídeo para vocês entenderem porque dessa crítica por parte de pessoas importantes na literatura de Moçambique e Angola. Moçambique foi o Mia Couto que comentou sobre essa existência de possível racismo, né, nessas decisões aí. O Brasil fechará as fronteiras aéreas com 6 países da África diante de uma nova variante do coronavírus, informou nesta sexta-feira, dia 26, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo ele, a restrição afetará a partir da próxima segunda-feira, dia 29, que no caso amanhã, os passageiros oriundos da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e Eswatini. E Eswatini, uma coisa desses, mas para quem não sabia, é a antiga Suazilândia. Continuando, o Ministério da Saúde emite alerta para a nova variante e recomenda o uso de máscara. Isso claramente temos que usar máscara sim. Abrir aspas, o Brasil fechará as fronteiras aéreas para 6 países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Uma portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira, publicou o ministro no Twitter. A nova variante do coronavírus, identificada na África do Sul, batizada de Omicron, uma coisa do tipo, foi declarada nesta sexta-feira uma variante preocupante pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Mais cedo, a Anvisa recomendou ao governo que restrinja os voos e viajantes de países do sul da África, entre eles a África do Sul. A decisão brasileira seguiu restrições de viagens postas pelo governo dos países como o Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia toda por completa. E logo aqui, parando aqui para dar uma opinião, nem para vos deixar logo antenados, se fala muito de racismo, porque por exemplo, na Europa, Portugal, quando fechou fronteira, ou quando inibiu, né, de acontecerem voos de Maputo, que no caso é Moçambique, para Portugal. No momento em que se fechou, tinham somente 5 casos de coronavírus oficiais em Moçambique. Não tinha nenhum caso de internamento, nenhum caso de morte e nenhum caso assim, de cuidados intensivos. Por isso que o pessoal está a criticar. Enquanto que países da Europa, própria América, tinham casos já num número muito, mas muito elevado. Então vocês podem perguntar, mas será que isso só é base, pode servir de base para dizer que foi uma decisão racista? Vamos ver aqui o link de outra matéria que também vai estar na descrição, está no site da UOL. Fechar fronteiras por variante é discriminação, dizem escritores africanos. Daí vocês vão comentar também vossas opiniões aí. A reação global à nova variante Omicron detectada por cientistas da África do Sul reforça o debate sobre xenofobia na pandemia. Europa, Estados Unidos, Brasil, entre outros países que eu já mencionei também aqui, fecharam as fronteiras para voos visitantes vindos de países da África Austral como medida preventiva. Com isso, estão sendo acusados de discriminação por cidadãos do continente africano. Como eu já disse, figuras importantíssimas aqui como Mia Couto, que é um dos maiores, se não o maior escritor de Moçambique, o angolano José Eduardo Agualusa,
que também é um dos mais importantes nomes no que tange à literatura na Angola. Disseram que essa medida era anticientífica, porque até o momento ainda não se estudou mesmo, de fato, né? Disse ainda, são apenas rumores, posso assim dizer, disse que é mais fácil o contágio, ou seja, a taxa de contágio é elevada em relação à primeira variante do Covid-19. E também falou-se muito sobre a África ser esquecida, né? No tocante à vacina. Tem países, por exemplo, como Botsuana, que o Brasil vetou voos vindo de lá, pagou para ter vacina de coronavírus e até hoje viu todas as vacinas irem para países do primeiro e segundo mundo, enquanto que eles ficaram lá sem vacina. Isso é a realidade de muitos países mesmo lá na África. A África do Sul, que decretou essa nova variante, informou ao mundo como forma de receber ajuda, mas pelo contrário não foi isso que eles ganharam, né? Muitos países superiores que têm tecnologia, medicina mais avançada, viraram-se as costas e fecharam as fronteiras. Por isso que os escritores, o povo da África no geral, está reclamando sobre. Abrir aspas, o continente europeu que se proclama o berço da ciência esqueceu-se dos mais básicos princípios científicos. Sem se ter prova da origem geográfica desta variante e sem nenhuma prova da sua verdadeira gravidade, os governos europeus impuseram restrições imediatas na circulação de pessoas, afirmam Mia Couto e Agualusa. A variante ainda está sendo analisada para verificar se é capaz de escapar às vacinas e se é mais letal do que as outras em circulação, porque é isso que se diz, mas ainda não tem uma informação oficial comprovada cientificamente, né? Dada a sua grande quantidade de mutações, disse que tem mais ou menos 30 e a Organização Mundial da Saúde, OMS, colocou como variante de preocupação. Continuando aqui a crítica, abre aspas, enquanto a Europa discute a quarta e a quinta dose, a grande maioria dos africanos não beneficiou de uma simples dose. Países africanos como Botsuana, que pagaram pelas vacinas, verificaram com espanto que essas vacinas foram desviadas para nações mais ricas, aquilo que eu estava falando. Inclusive Moçambique, próprio exemplo, tem muita gente que ainda não apanhou vacina, e para os adolescentes, não sei agora, mas antes de eu sair de Moçambique ainda não tinha para o público, para qualquer um que quisesse se vacinar. Eu consegui, graças a Deus, corri atrás, porque faltava pouco tempo não, estava para viajar, então não ia viajar sem tomar vacina, porque a situação também daqui do Brasil não estava boa. Outros países também, por exemplo, a Etiópia também tinha alguns casos, então tinha que me vacinar. E meus pais todos trabalham na saúde, eles também me ajudaram, mas para outros que queiram se vacinar, não tem como. E também eu concordo, né, com a exigência de cartão de vacinação de coronavírus, porque vocês sabem que o coronavírus é uma realidade, não é poesia, tem acontecido mesmo, até inclusive vocês próprios brasileiros sabem da situação perigosa que é. Então eu concordo sim essa parte, só que na parte de fechar a fronteira, eu acho que se fechasse para a África, deveria fechar também para a Europa, porque na Europa tem mais casos, até Europa, América toda tem mais casos do que diversos países do continente africano, por exemplo. Eu acho que cabe sem esse espaço nem para essa discussão, mas vocês vão comentar aí o que vocês acham, porque não adianta também outra coisa. Muitos brasileiros, alguns, né, não posso generalizar, desde o momento que você emite uma opinião generalizada, você já está a cometer um erro. Então tem uma parte daqui dos brasileiros que dizem que não vão tomar vacina, que era tudo manipulação do governo e tal, que haveriam de morrer e tal. E eu também até sou, não sei vocês, né, sou da opinião sim de que um país deve ser livre, o povo deve saber o que quer, mas no tocante a casos como por exemplo de pandemia, o Estado pode se colocar em estado de emergência e assim emitir uma decisão onde ninguém tenha liberdade de escolha, por exemplo, da vacinação, né? Porque não adianta todos os estrangeiros também virem vacinados, enquanto tem a população daqui do Brasil, muita que não se vacina, e que acaba, como que o Brasil é um país muito grande, tem lugares como, por exemplo, São Paulo, nas capitais de todos os estados, né? Tem muito mavuco ou mavica, como fala aqui em Minas Gerais,
onde tem aglomeração, daí vão lá, se contamina, esse também passa para outros nos transportes públicos, supermercados e tal. Não adianta, eu acho que deveria ser essa parte aí, o povo, não é necessário que o povo seja obrigado. Eu acho que faz parte de nós mesmos, como povo, lutarmos para terminarmos com isso. Temos que nos vacinar. Claramente que a vacina não impede de você pegar ainda o vírus, mas as suas células já vão estar aptas para combater o vírus. Como eu fiz aquele vídeo que está aqui, fiquei somente 2 dias que passei mal. Daí depois dos 2 dias que passei mal de verdade, né? Mas nunca tive falta de ar, problemas com cheiro e a vacina de sabor também. A vacina que eu apanhei foi a Verocell, que são as duas mais famosas, né? De lá da China tem a Verocell, que outro nome acho que é Senavac, uma coisa dessa, esqueci. E tem também a que se aplicou muito aqui no Brasil, que é a Coronavac. Até acho que é a Coronavac que é essa Sinovac. E agora sobre Moçambique. A Anvisa já havia colocado os 6 países que eu mencionei aí para vocês, já tinha colocado esses países numa lista de proibição temporária de voo e agora solicitou para o governo inibir também ou proibir voos, por exemplo, vindo de países como a Angola, Malawi, que é vizinha de Moçambique, Moçambique próprio e a Zâmbia. Vocês vão comentar o que vocês acham. A microbiologista Natália Pasternak explica que os locais com baixos índices de vacinação e com alta interação social funcionam como caldeirões de produção de novas variantes. É aquilo que eu estava a falar. Sem vacinação não tem como nós também reduzirmos, né? A variante Omicron, como eu já disse, não é a primeira que vai surgir em países pobres que não conseguem vacinar toda a sua população, nem será a última. Ou desenvolvermos um plano efetivo para humanizar o planeta, ou a pandemia não vai acabar. Exatamente, a África do Sul já os cientistas de lá identificaram, colocaram a público para pedir ajuda, mas o que receberam foram portas fechadas. Eu acho também que todos os países, antes de entrar aqui no Brasil, devem sim ser obrigados a exigir cartão de vacinação e também ajudar a Organização Mundial também da Saúde, ajudar os países, por exemplo, da África a se vacinar. Tem muita gente em Moçambique, Angola, que queira se vacinar, porém a vacina não chegou ainda para 100% da população. Aqui no Brasil, você pode se vacinar em qualquer posto e lá em Moçambique já a situação é bem diferente mesmo, bem diferente. Muita gente quer, apesar de que Moçambique também não se compara à taxa de letalidade que a pandemia teve em relação ao Brasil. O Brasil teve umas, não sei, 50 vezes, não sei quantas vezes, mas a diretora do Instituto Questão de Ciências vai além. Disse o seguinte, abre aspas, se os países mais pobres não forem vacinados, iremos ficar abrindo e fechando fronteiras por anos. A fronteira fechada não resolve o problema, porque quando detectamos a existência de uma nova variante, ela já se espalhou. É ingênuo achar que podemos bloquear totalmente variantes de vírus. Exatamente, temos que nos unir para podermos lutar contra. Continuando aqui, o Brasil, aliás, vive uma contradição, pois fechou a entrada para a África do Sul e países vizinhos, mas não exige para nenhum visitante estrangeiro, como norte-americanos, europeus, que passam por dificuldades no controle de doença, a necessidade de comprovar a vacinação. Apenas um teste de Covid exige só o PCR, como estão a dizer aqui, recomendada pela Anvisa. No dia 25, a adoção de passaporte vacinal foi criticada publicamente pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e também pelo presidente do Brasil, que no caso é o Jair Bolsonaro. Tem se posicionado também contra. Teve também algumas outras críticas, como por exemplo, o continente europeu, que se proclama o berço da ciência, acabou se esquecendo dos princípios científicos. Mais uma vez a ciência ficou refém da política. E é tudo, família. Vamos esperar ver o que vai acontecer nos próximos dias para eu vos atualizar. Moçambique, provavelmente, se o governo seguir o conselho, né, a recomendação que foi dada pela Anvisa, vai sim inibir a entrada de estrangeiros da Angola, de Moçambique e desses outros 2 países da África,
que a Anvisa solicitou. O vídeo fica por aqui, já dei meu parecer ao decorrer. Diga também aqui se você concorda, se você discorda, se você acha que deveria ter mais um outro plano, se você acha que a fronteira deveria fechar mesmo ou abrir. Porque também tem questão econômica que fica parada a respeito disso por causa do turismo, trabalhos mesmo. Tem moçambicanos que vêm trabalhar no Brasil, tem brasileiros, muitos agora, nos últimos anos, que vão trabalhar lá em Moçambique. Comentem aqui o que vocês acham a respeito disso e o que vocês acham se vai piorar mais por parte de Moçambique, por exemplo, ou se não. Deixem vosso like, se inscrevam aqui no canal. Até a próxima e fui!